Hoje é quinta-feira, 17 de abril, entra no ar neste momento mais um giro de notícias, de uma maneira que eu quero conversar com vocês sobre a partida de ontem e sobre até o que a gente tem visto nas redes sociais, aqui nos comentários. A gente tem uma parcela da torcida que quer a demissão do Renato Paiva, outra parte não quer. Eu vou até pedir para vocês aqui nos comentários só para eu ter uma ideia de como o meu público está reagindo nesse momento. Se quer uma demissão de um técnico que está à frente do Botafogo há 6 partidas, foi contratado depois de um longo processo seletivo, em que o John Textor procurou técnicos com grife, não conseguiu, recebeu alguns nãos e acabou indo no Renato Paiva, que eu tenho até uma declaração. Já chega aqui no Botafogo pressionado pelo trabalho no Bahia. O trabalho dele no Bahia já colocou uma pressão em cima do técnico português. E que, no meu entendimento, essa pressão só não aconteceria se ele conseguisse arrancadas com muitas vitórias. E se você pega o aproveitamento do Botafogo com o Renato Paiva, ele tem 2 jogos pela Libertadores, 1 vitória e 1 derrota. Pelo Campeonato Brasileiro, são 4 jogos. 1 vitória, 2 empates e 1 derrota. São 5 pontos na competição. Já estamos a 5 dos líderes do Campeonato Brasileiro, hoje, no caso, Flamengo e Palmeiras. Já é uma diferença significativa para um time que pensa num título brasileiro. E no meu entendimento, o Renato Paiva já chega aqui muito pressionado. E para ele não ter essa pressão, ele precisava mostrar alguma coisa logo de cara. Precisava mostrar um trabalho, um time jogando muito futebol, um time amassando os adversários. Como a gente até chegou a acreditar que isso aconteceria após a partida contra a equipe do Palmeiras, lá no Allianz Parque. Mas o que aconteceu depois foi um Botafogo não evoluindo. A gente vê um Botafogo hoje cometendo muitos erros. Ontem, contra a equipe do São Paulo, a gente até poderia merecer uma vitória. Tem um lance do pênalti que é discutível. Temos também chances criadas na segunda etapa, onde o Botafogo cria muitas chances. Porém, alguns erros estão me irritando. Por exemplo, a recomposição defensiva. Você tem um time que está muito exposto, e isso já era algo que nós víamos em outros trabalhos do Renato Paiva. Não somente no Bahia, mas vimos isso lá no time dele, do Toluca principalmente, que ele sempre falou que era um trabalho para a gente observar. No meu ponto de vista, e isso é algo que a gente tem que conversar, uma demissão agora seria assinar um atestado de incapacidade do John Textor na escolha do técnico. Pelo menos eu enxergo assim, porque demorou 312 anos para definir um treinador e você vai demiti-lo com 6 jogos. Seria assinar um atestado de incapacidade na sua escolha, de um erro na sua escolha. Em algumas empresas você faz isso, pegando a comparação que sempre se faz, né, em relação ao time associativo e um time SAF. Você trocar um técnico com 6 jogos é algo que a gente já vê e já viu muitas vezes acontecendo em clubes associativos. E até mesmo aqui no Botafogo já tivemos casos em nossa história de técnicos sendo trocados com poucos jogos. Já vimos isso. Nesse momento, acho que você tem que ligar o sinal de alerta, como eu falei ontem na live pós-jogo, e a partir do momento que você liga esse sinal de alerta, conversar com o técnico Renato Paiva. Por exemplo, Paiva, não temos um plano B em relação a esta exposição que nós estamos tendo, um time que não está conseguindo marcar tão bem. A gente está se expondo muito. E futebol brasileiro, você não pode se expor muito, porque tem muitos times que esperam contra-ataque. Ontem foi complexo. O Botafogo se expôs muito no segundo tempo, só que nós pegamos um time que é muito aquém, que é o São Paulo hoje. E não saímos derrotados no estádio Newton Santos. Acabamos saindo com 1 ponto, pelo menos. Claro, se você passar mais 3, 4, 5, 6 jogos e não enxergar uma evolução, o time continuar jogando aquém do que pode, cara, aí não tem outro caminho. Você tem que arrumar rota. Mas nesse momento, acho que uma conversa tem que acontecer. Ainda mais que, imaginem a demora que aconteceria de novo para a escolha de um técnico. Se o Textor demorou 3 meses, imaginem agora. E qual técnico que você poderia ter? Tem no mercado qual técnico? Dorival, Tite, aqueles mesmos de sempre. Será que valeria a pena você arriscar num técnico destes, mais brasileiro? Seria uma mudança de filosofia, de estilo de jogo? Não sei. Mas é preocupante. Eu concordo com o torcedor que está preocupado nesse momento, que eu também estou preocupado. O nosso time não consegue jogar bola. O nosso time perdeu muito do seu DNA. E eu quero partir para os outros 2 pontos que eu coloquei aqui no nosso vídeo. O segundo tópico é John Textor. O Textor errou. Isso é nítido. E eu creio que ele mesmo tem essa ciência de que ele demorou demais no processo seletivo para a escolha de um treinador. O Textor é um cara que é inteligente. E ele simplesmente não ache que o que ele fez foi o correto. Porque não foi. Ele errou no processo seletivo pela demora.
Tento interpretar que na cabeça dele, o técnico Arthur Jorge, que hoje está no Al Rayyan, ele teria que ser substituído por um técnico cascudo, um técnico grande. Para quê? Segurar uma pressão de um resultado ruim. E ele não conseguiu. E ele acabou indo para um técnico que não tem essa bagagem, que não tem estas costas largas. E quem acaba sendo colocado de novo numa linha de fogo é o John Textor. Renato Paiva, pelo menos por hora, vem se mostrando uma escolha equivocada pelo trabalho que está no começo. Querendo ou não, trabalho que está no começo. Apesar de termos 6 jogos, se você pega o Campeonato Brasileiro, começou há nem um mês. Só que tem que ser vários jogos e o time não apresenta uma evolução. Foi até o que eu falei na live pós-jogo. De repente é um técnico que precisa muito de treinamentos. Não é um técnico que de repente consiga arrumar um time ali apenas no trabalho de vídeo, uma atividade antes de um jogo, talvez seja isso. Eu não acredito que o Renato Paiva seja um técnico que não tem essa visão. Ele sabe que também o trabalho não é positivo. E o Textor, nesse ponto, errou no planejamento. Se o Renato Paiva estava livre desde janeiro, poderia ter ido no Renato Paiva antes, mas, no meu entendimento, isso não é uma apuração, isso é uma opinião, ele deve ter buscado um técnico mais pesado, pensando nessa situação de, opa, perdemos um técnico que ganhou tudo aqui. Se eu coloco qualquer um, talvez esse aqui sinta uma pressão. Ele teve 2 opções de técnicos menos pesados, o Vasco Matos e o Renato Paiva. O Vasco Matos acertou e não acertou, e o Renato Paiva acertou e ficou. E sobre os jogadores? A gente também não pode tirar algumas coisas da conta dos jogadores. Tecnicamente o time caiu muito. Muitos jogadores estão abaixo. Muitos jogadores não estão rendendo. A gente vê atletas que não estão performando. Savarino ontem fez uma boa partida jogando na posição dele. Fez um gol e deu uma assistência. Mas aquele gol que ele perde com 1 minuto de jogo, o Savarino ano passado fez um idêntico. Na última rodada do Campeonato Brasileiro contra o próprio São Paulo, no estádio Newton Santos, dando uma cavadinha. Faltou confiança. Eu sinto que alguns jogadores estão sem confiança. E confiança você vem com vitórias. Aquelas tabelas rápidas, o time ousado que conseguia render, não está acontecendo. Aí vamos voltar naquela situação, o elenco é mais fraco, o elenco é mais forte. Até jogadores que estavam ano passado não estão rendendo. O Alex Telles, por exemplo, perdeu a titularidade na lateral esquerda porque não está jogando bola. E o Cuiabano mereceu essa titularidade. O Marlon não está tão bem. Jogadores que estavam desde o ano passado e era uma das peças importantes do nosso elenco. Então, no meu entendimento, a gente tem que, nesse momento, respirar quem comanda o Botafogo. Nós, torcedores, cada um à sua maneira, tem o direito de questionar, cobrar e achar que pode acontecer qualquer coisa. Pedir uma saída de um técnico, achar que a melhor solução é trocar o técnico. Mas quem comanda tem que ter a sobriedade. Primeiro, de identificar se as contratações foram positivas ou erradas. Se você tem que fazer um controle de rota depois do Super Mundial. Eu não vou mudar aquele meu pensamento que eu falo sobre o Mundial de Clubes. Botafogo tem que ir para disputar. As nossas competições, na realidade, são Copa do Brasil, Libertadores e Brasileiro. E o Brasileiro e a Copa do Brasil e a Libertadores têm uma importância muito grande. Porque se Botafogo não termina esse Campeonato Brasileiro numa zona de classificação para a Libertadores, além do ano que vem você ter um prejuízo gigantesco de não ter uma Libertadores para disputar, você disputar a Sul-Americana, que não é uma competição do mesmo nível, você também está fora da Copa do Brasil. Imaginem esse prejuízo financeiro para o Botafogo na temporada que vem. Tudo culpa do planejamento, que foi ruim, e a gente não consegue ficar nem em uma vaga ali nas primeiras posições no Campeonato Carioca. Até uma vaga na Copa, na Taça Rio, né, que o Botafogo sempre disputou. Então é preocupante, eu estou tão preocupado quanto vocês. Entendo o torcedor que pede a demissão, mas pelo menos neste momento eu, Thiago, acho que uma demissão seria atestado de incompetência na escolha. Então nesse momento é melhor o quê? Conversar, entender e tentar buscar soluções. As soluções sendo encontradas, aí você busca o trabalho do técnico Renato Paiva, tentar uma evolução. Foi até que eu falei ontem nos meus stories, tanto no meu canal do TEF e no meu Instagram. Sempre faço uma análise mais curta lá no meu Instagram, se vocês não me seguem, me sigam. Falando que ele pode fazer algo que a gente teve um trabalho, a gente teve 3 técnicos que foram colocados no Botafogo já no Campeonato Brasileiro. Um não sofreu tanto, mas o time demorou a render, mas o final da história foi maravilhoso. A torcida pediu a demissão dele no primeiro ano, nos primeiros jogos, porque teve resultados negativos e no time tinha acabado de virar SAF, não com jogadores ainda prontos, que foi no caso o Luiz Castro, em 2022, que ele teve que dar um passo atrás, e foi um jogo contra o São Paulo que ele teve que dar esse passo atrás, de mudar a maneira do time jogar, e ele consegue recuar essa maneira, o time consegue resultados, ele tem uma paz, e a partir do jogo contra o Fortaleza, jogo lá no Castelão, onde ele já tem Tiquinho, entre outros jogadores, o time dá um up, começa a jogar um pouco melhor, passou por um momento de estabilidade, o torcedor pediu a demissão do Luiz Castro por 2 vezes, em 22 e 23, após o Campeonato Carioca, e ele conseguiu sair aqui
em alta, né? Quando o Botafogo liderava o Brasileirão daquele ano. O Arthur Jorge deu certo de cara, as circunstâncias foram perfeitas para o outro técnico português, e o Renato Paiva é o terceiro que chega neste período de campeonato brasileiro já em andamento, e com uma pressão maior. Chegar no Botafogo, campeão brasileiro e campeão da América. O sarrafo subiu, e ele precisa passar por esse sarrafo, mas a culpa não é apenas do Renato Paiva. A culpa é do Textor, que errou no planejamento, você não teve um tempo de preparação e, claro, a gente não pode isentar os jogadores. Eu estou colocando somente nos jogadores que estavam desde o ano passado. Não estou colocando nem nos jogadores que chegaram nesse ano, que a gente pode comentar se eles estão bem ou se eles estão mal, se as contratações foram boas ou ruins. Até mesmo jogadores que foram campeões da América caíram de rendimento. Gente, esse nosso conteúdo está em nome de Mais Ágil. Se você quiser antecipar o seu fundo de garantia, procure a equipe da Mais Ágil. Link aqui no primeiro comentário e também na nossa descrição, sabendo que a antecipação do fundo de garantia tem que ser bem passada para vocês. Se vocês conseguirem entender tudo aquilo que for passado, antecipem o seu fundo de garantia. Valeu, gente. Lá por volta de meio-dia estarei de volta com o nosso almoço com o TF, e à noite ali por volta das 8 e pouco, nosso Noite Alvinegra. Tamo junto. Tô triste, tô bem triste. Acho que a gente não merecia uma temporada tão ruim como está acontecendo. O Botafogo se acostumou a ter resultados negativos. Os jogadores parecem que se acostumaram com resultados negativos. Isso tem que mudar. Que abril seja o último mês ruim do Botafogo e a partir de maio as coisas comecem a andar para o nosso clube. Valeu. Ainda temos jogos em abril, né? Tomara que a partir de domingo contra o Atlético as coisas mudem. Valeu, tamo juntos. Fui, fogo neles.